Vamos agora dar início a uma série de videoaulas onde nós vamos aprender diversos tipos de função na matemática, né, e suas aplicações. Então a videoaula de hoje é para a gente aprender um pouco sobre função afim, né, uma função que aparece muito no nosso cotidiano. Né, e uma coisa que a gente tem que deixar clara é que quando a gente está estudando função, independente do tipo de função, é que nós vamos ter uma relação entre duas grandezas. Né, que nós vamos utilizar cada tipo de função de acordo com o problema que a gente quer resolver, que a gente vai modelar, tá certo? Então a função afim, ela serve para modelar problemas que envolvam crescimentos ou decrescimentos constantes, variações proporcionais. A função quadrática, ela serve para modelar problemas principalmente que envolvam valores máximos e mínimos, ou mínimos, né? Valores máximos ou mínimos. A função exponencial ela vai servir para modelar problemas que envolvam crescimentos ou decrescimentos muito rápidos, muito acentuados. A função logarítmica vai servir para modelar problemas que envolvam crescimentos ou decrescimentos muito lentos. As funções trigonométricas, né, servem para modelar problemas que envolvam periodicidade, ou seja, repetições. Enfim, então nós vamos começar agora, né, estudando a função, um tipo de função que aparece muito no nosso cotidiano, né, que é a função afim, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos começar aqui diferenciando função, o que é função afim do que é função do primeiro grau, né, ou função polinomial do primeiro grau. A diferença ela é bem sutil, mas ela existe, tá bom? Nós vamos dizer que uma função é afim, né, toda vez que a estrutura da função, a fórmula da função, a sua lei de formação, tiver a forma ax mais b, f de x igual a ax mais b, né? Domínio real contra domínio real, ok? A função do primeiro grau, observe que aqui, né, quando eu defini aqui função afim, a gente não colocou nenhuma restrição para o a e para o b. Já para a função do primeiro grau, a estrutura, né, a mesma, mas o coeficiente a, ele tem que ser um número diferente de zero. E por que isso? Porque nós vamos ter que ter um termo de primeiro grau aqui. Né? Nós vamos ter que ter um polinômio de primeiro grau. Ou seja, quando o grau do polinômio é o maior expoente da variável. Tá certo? No caso aqui é 1. Então, para que seja uma função afim, nós temos... Aliás, para que seja uma função afim, basta ter a estrutura ax mais b. Para que seja função do primeiro grau, deve ter o valor do coeficiente a. Ou seja, o coeficiente a não pode ser zero. Tá certo? A representação gráfica, então, é muito conveniente nós estudar funções, a gente ter a representação algébrica e a representação gráfica. Tá certo? O gráfico de uma função afim, ele vai ser uma reta. Tá bom? Então, nós vamos, para desenhar, né, ou melhor, para esboçar o gráfico de uma função afim, a gente vai, né, ter sempre uma reta, ok? Por exemplo, fazer o esboço dos gráficos das funções f de x igual a x mais 1 e g de x igual a menos x mais 2. Duas funções do primeiro grau, tá certo? Para fazer isso, nós temos aqui as leis de formação das funções. Bom, como o gráfico é uma reta, né, o algoritmo, aí quando a gente estuda geometria plana, né, o algoritmo da determinação de uma reta diz que uma reta ela fica bem definida quando nós conhecemos dois pontos dessa reta. Então, se a gente conhecer dois pontos diferentes de uma reta, é só ligar esses dois pontos, que a reta que passa por esses dois pontos ela é única. Tá bom? Então, para fazer isso, nós vamos atribuir valores para o x, calcular o seu valor respectivo y e colocar esses pontos no plano. Quando a gente ligar esses dois pontos, nós vamos ter o gráfico, né, da função afim, a reta que representa aquela função. Tá bom? Então, no primeiro exemplo, f de x igual a x mais 1, nós vamos escolher os valores convenientes 1 e 2, bem simples, tá certo? E vamos calcular o valor do y. Então, quando o x for 1, o valor do y vai ser 1 mais 1, 2. Quando o x for 2, o valor do y vai ser 2 mais 1, 3. Ok? E os pares ordenados, eu não vou fazer aqui o desenho, porque vamos deixar aí de exercício para vocês que estão estudando, tá bom? Então, é só você colocar esses dois pontos aqui no plano cartesiano, pontos de coordenadas 1 e 2, o outro ponto, né, de coordenadas 2 e 3, e ligar esses dois pontos, tá certo? A função g de x é igual a menos x mais 2, né? Vamos escolher aqui os valores menos 1 e 1, e vamos calcular os respectivos valores do y. Então, quando eu substituir o x por menos 1, né, só deixando aqui bem claro, ó, menos 1, desculpa, é o valor do x, né?
menos é o que está aqui na fórmula da função, na lei de formação. Mais 2. Esse menos com menos vira mais, fica 1 mais 2, 3. Então o primeiro ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 3. E o outro ponto, quando x for 1, vai ficar menos 1 mais 2, que dá 1, né? É o ponto de coordenadas 1 e 1. Tá certo? Então vocês coloquem esses pontos no plano e esbocem o gráfico da função. Vai ficar como exercício. Tá certo? Isso por quê? Porque o gráfico é uma reta e uma reta fica definida por dois pontos distintos dela. Tá certo? Então, continuando. Vamos agora traçar, né? Isso aqui eu acho que eu vou colocar aqui o exemplo, né? E aí nós vamos calcular agora, ou melhor, esboçar o gráfico de uma função conhecendo, né, o gráfico através dos interceptos. Quando a gente fala em interceptos, né, aqui nós estamos nos referindo à intersecção da reta do gráfico da função. Né, nós estamos aqui nos referindo à intersecção do gráfico da função com os eixos coordenados, tá certo? Com os eixos x e y. Primeiro, ponto que a reta toca no eixo x. Tá certo? Ó, se a reta vai tocar no eixo x, o valor do y dessa função, ó, observe aqui, ó, qualquer ponto sobre o eixo x, ele vai ter um valor referente ao eixo x, mas a ordenada vai ser 0. Esse outro ponto vai ter um valor no eixo x e a ordenada vai ser 0. Então isso sempre vai acontecer. Então, para saber aonde uma reta toca no eixo x, é só você pegar a estrutura da função e igualar a 0. Né? Isso é o que nós chamamos de zero da função. Zero da função, quando você pega a lei de formação, igual a 0. Ou também podemos chamar de raiz da função. Tá certo? Para saber aonde a reta toca no eixo y, aí a gente faz o contrário. Agora a gente faz o x igual a 0. Então, ao substituir o x por 0, nós vamos ter um valor correspondente para o y, que é o ponto onde a reta toca no eixo y. Porque qualquer ponto sobre o eixo y vai ter o x igual a 0. Portanto, vamos observar que a estrutura da função y é igual a x mais b. Vamos substituir o x por 0. Vai ficar y igual a vezes 0 mais b. Acontece que esse número aqui vai ser 0. Porque a vezes 0, né? 0 vezes qualquer valor vai dar sempre 0. Ou seja, o valor do y vai ser igual ao valor do b. É por isso que nós vamos ter aqui as coordenadas 0 e b, para indicar onde a reta toca o eixo y. Né? De uma forma bem rápida, a gente acaba resumindo isso, né, dizendo que o valor do b é igual ao valor onde a reta toca o eixo y. Tá certo? Então, um exemplo. Esboçar o gráfico da função f de x igual a x menos 4, destacando os pontos onde a reta toca os eixos coordenados, ou seja, onde a reta toca os eixos x e y. A intersecção com o eixo y é muito fácil da gente observar, porque basta que a gente olhe aqui para o valor do termo independente, ou seja, o valor do coeficiente b, que é menos 4. Então a reta vai tocar o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 4. E aí, para saber aonde a reta toca no eixo x, é só a gente calcular o zero da função. Então a gente pega a lei de formação da função, x menos 4 igual a 0, e resolvendo essa equação do primeiro grau, nós vamos encontrar o x igual a 4. Ou seja, a reta vai tocar no ponto de coordenadas 4 e 0. Então nós temos dois pontos. Lembra que para determinar uma reta, basta que a gente conheça dois de seus pontos. Então, 0 menos 4, 4 e 0 são as coordenadas, né, onde a reta toca aí os eixos. Né? Então, observe a intersecção da reta com o eixo y, aqui no 0 menos 4, a intersecção com o eixo x no 4, 0, né? E esse número aqui é o que nós chamamos de raiz da função ou zero da função. Tá certo? Vamos ver aqui mais um pouco algumas propriedades, né, em relação a esses coeficientes. Primeiro, taxa de variação da função. O número a, ele vai indicar a taxa de variação da função. Por que a gente chama de taxa de variação? Muitos livros, muitos colegas acabam falando em coeficiente angular, e não está errado. Eu particularmente não gosto de falar em coeficiente angular porque, obviamente, você já associa a ângulo. Mais na frente, quando a gente estuda geometria analítica, nós aprendemos que esse coeficiente a, ele é igual à tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Mas nós não estamos estudando isso ainda, por isso eu não vou falar em coeficiente angular, eu vou falar em taxa de variação. Tá certo?
E a taxa de variação ela vai indicar, né, a inclinação da reta. Se o coeficiente A for um número positivo, nós vamos ter uma reta crescente. Uma reta crescente, né, no caso, para a função afim. Né, no caso, a função vai ser crescente. Bom, nós dizemos que uma função é crescente sempre que eu tenho dois valores diferentes para o x, né, um x2 maior do que x1 e a função, né, o valor do y2 vai ser maior do que o y1. Se o coeficiente A for negativo, a função é dita decrescente, e uma função ela é dita decrescente, é o intervalo, quando eu pego dois valores distintos para x, né, então vou ter aí um x2 maior que x1, e aí eu tenho que o f de x2 é menor do que o f de x1, tá certo? Então, e detalhe, né? Nós estamos aqui, essa definição, né? Positivo ou negativo, mas ainda tem o caso de o A ser igual a zero. Né? E aí, se o coeficiente A for igual a zero, nós vamos ter o que nós vamos chamar de função constante. Ok? Função constante. Um esboço mais ou menos aqui de como seria o gráfico de cada uma dessas funções. Então, a função crescente. A inclinação da reta vai mudar um pouco, mas você tem sempre uma estrutura parecida com essa, tá certo? Se nós tivermos aqui uma função decrescente, aí, de novo, a inclinação pode mudar um pouco, mas nós vamos ter sempre uma estrutura parecida com essa, a negativa. E se o A for zero, né? Aí nós vamos ter uma reta paralela ao eixo x, né? No valor que nós tivermos para o y. Então, aqui é quando A é igual a zero. Ok? Bom, e como nós já vimos, né, o número B, coeficiente, nós vamos chamar de coeficiente linear, ele indica o ponto, na verdade indica a ordenada do ponto, né, indica a ordenada, né, que é em relação ao eixo y, indica que é a ordenada do ponto em que a reta toca o eixo y. Tá certo? A taxa de variação ainda, né? Observe o gráfico da função f de x igual a menos x mais 3, né? Por que a gente chama de taxa de variação? Peguei esse exemplo aqui para que a gente possa observar, né, vamos colocar aqui, até aqui numa tabela, né, alguns pontos dessa função. Primeiro ponto aqui, ó, as coordenadas desse ponto, menos 1 no x, 4 no y. As coordenadas deste segundo ponto, 0 no x, 3 no y. As coordenadas aqui, ó, não apareceu, mas a gente pode pegar aqui, ó, esse ponto onde esse outro ponto aqui, ó, que eu estou traçando agora, desenhando agora, onde o x vale 1, o y vai valer 2. Esse outro ponto, onde o x vale 2, o y vale 1. Esse outro ponto, onde o x vale 3, o y vale 0. O que eu quero que vocês observem é que nós estamos fazendo, aumentando, né, aqui ó, o valor do x, começou do menos 1, mais 1, 0, mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3. E o que está acontecendo com o valor da função, com o y? 4, 3, 2, 1, 0. Isso é exatamente o valor do A. Observe que para cada aumento da variável independente x, o valor da variável dependente y, que é a função, diminui sempre uma unidade. E por que diminui uma unidade? Porque é exatamente o valor do A. Né? O número A ele indica a variação da função. Se a função for crescente, os valores do y vão aumentando à medida que o x aumenta. Se a função for decrescente, os valores do x vão diminuindo à medida que, né, o valor do x aumenta. Tá certo? E como a gente pode calcular essa variação a partir de dois pontos? Tá aqui a formulazinha que a gente vai usar para determinar aí o valor do A quando a gente conhece dois de seus pontos, né, para calcular a taxa de variação da função. Tá certo? Só vamos mostrar aqui de uma forma bem rápida porque que a gente vai usar essa fórmula, né? Então, ó, nós temos aqui a função, uma função afim, ela tem sempre a forma y igual a ax mais b. Vamos calcular o valor da função para dois pontos. Para um ponto B, para os pontos A de coordenadas x, a, y, a, e B de coordenadas x, b, y, b. Ok? Então, vamos lá. Substituindo as coordenadas do ponto B na função, nós vamos ter yb igual a axa mais b. Substituindo as coordenadas do ponto A, nós vamos ter ya igual a axa mais b. Observe, montando aqui o sistema, que se eu diminuir
essas duas equações, o que nós vamos obter? YB menos YA igual a AXB, aqui é B, né? Organizando aqui. AXB menos AXA. Ok? E o B menos B vai dar zero. Ok? Então aqui nós vamos ter ó, YB menos YA igual. Colocando o número A em evidência, nós vamos ter XB menos XA. Né? Usando aí a técnica de fatoração. E observe que aqui ó, o A está multiplicando o que está aqui dentro do parênteses, né? Que é o XB menos XA. Como está multiplicando, se eu pegar esse termo e passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então eu vou ter YB menos YA igual, dividido, né, por XB menos XA, que é igual ao valor do coeficiente A. Então o valor do coeficiente A ele indica a taxa de variação da função e ele pode ser calculado, né, fazendo a variação em Y sobre a variação em X. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Né, alguns exemplos e aí depois eu vou gravar uma outra aula, gente, com questões. Né? Vou propor uma lista de questões, né? E aí vocês tentam resolver as questões. Né? É importante que vocês façam os exercícios antes de ver a resolução. Né? Tentem fazer e aí depois vocês abram, vejam o vídeo, né? Para ver a correção. Tá bom? Então, primeiro exemplo, prova do Enem 2010 diz o seguinte. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Aí tá indicando aqui, né, esse gráfico, acho que dá para ver, tá nítido. Né, em que indica, né, que para o tempo zero o desperdício é zero, né, o ponto 00, e aí vai, né, aí que aumentando, né, observe que a partir do momento que o tempo aumenta, claro que o desperdício aumenta, né, por isso que, né, nós temos aqui, né, o gráfico crescente, tá certo? Se Y representa o desperdício de água, ou seja, o eixo Y representa o desperdício de água e o eixo X representa o tempo, a relação entre X e Y é. Então, bem tranquilo aqui, né, nós vamos encontrar aqui, né, a lei de formação da função. A gente pode fazer isso de algumas formas, mas vamos observar primeiro o seguinte. Lembra que é uma função afim porque o gráfico é uma reta. Então, é uma função do tipo y igual a x mais b. Sendo bem rápido aqui, é uma questãozinha bem simples. Né? Pegar uma questão dessa do Enem não é para demorar. E aparecem muitas questões iguais a essa no Enem. Né? Vai mudar ali um pouco a historinha da função, aliás, do problema, mas a resolução é bem análoga. Okay? Então, você vai começar analisando aqui o valor do coeficiente b. Lembra que o coeficiente b é a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo y. Então, nós vamos observar que a reta está tocando o eixo y aqui na origem. Inclusive, essa reta aqui, ó, esse tipo de função, né, onde a reta passa pela origem, é um tipo de função afim que nós chamamos de função linear. Ok? Bom, então o valor do B é zero. Se o valor do B é zero, a resposta não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Então, a resposta é, obviamente, uma das outras, né, A, B ou C. Bom, para saber qual é a resposta, vamos calcular o valor do coeficiente A, que é a taxa de variação da função. Então, nós vamos observar aqui, ó, a gente pode pegar um outro ponto, né, da função. Vamos pegar esse ponto aqui, onde as coordenadas são 10 no x, 600 no y, ou seja, 10 e 600. Tá certo? Então, nós temos dois pontos, o ponto 00, o ponto 10 e 600. Lembra que para calcular o coeficiente A, a gente faz a taxa de variação da função, YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, você vai fazer aqui o seguinte, ó. Qual é o A e o B? Tanto faz. Agora, o que você pegar para ser o B, quando você for fazer a diferença embaixo, tem que começar sempre do mesmo ponto. Okay? Então, vamos pegar aqui, ó, 600 menos 0, que dá 600, dividido por 10 menos 0, que dá 10. Corta aqui o zero do final, nós vamos ter que o valor do coeficiente A é 60. Portanto, a função é y igual a 60x. E a resposta é a letra C. Continuando. Exemplo 2.
O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos de coordenadas menos 1 e 3 e 2 e 3. O valor de m é... Aqui, gente, ó, só trocou as letras, né? Comumente nós temos f de x, né? O mais comum é a gente ter f de x igual a x mais b, tá bom? Mas aqui trocou só a letra a pela letra m, né? E a letra b pela letra n. Então, nós temos que calcular a taxa de variação da função. E para calcular a taxa de variação, nós vamos fazer a variação do y sobre a variação do x. Então, vamos lá. Vou dizer que aqui é o ponto B, que é o ponto A e B. Então, vamos lá. Quanto é o y do ponto B? Começando no ponto B, o y do ponto B é 7. Então, nós vamos ter aqui 7 menos. Quanto é o y do ponto A? 3. Dividido por x do ponto B, 2, menos x do ponto A, menos 1. E aí é só ter o cuidado, né, de separar os sinais aqui com os parênteses. E aí nós vamos ter em cima 7 menos 3, 4. E embaixo, 2, esse menos com menos aqui fica mais, né? Então vai ficar 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. Então o valor do coeficiente angular, ou melhor, da taxa de variação desta função é 4 sobre 3. Ok? Exemplo 3. Pergunta, mostra o gráfico da função, né, definida por f de x igual a x mais b, portanto uma função afim. E a pergunta é a soma dos coeficientes. E aí, como é que nós vamos fazer aqui para encontrar essa soma dos coeficientes? Bom, o valor do coeficiente b, se nós tivermos o gráfico, é fácil de encontrar. É só observar onde a reta toca o eixo x. Melhor, desculpa, o eixo y, que no caso aí é 3. E aí, para achar o valor do A, né, porque nós temos que somar esses dois valores. A pergunta é a soma dos coeficientes, né? O valor de A mais B. O valor de A mais B. Bom, para achar o valor do A, a gente pode fazer a taxa de variação de novo, mas como nós já fizemos os outros dois exemplos usando a taxa de variação, vou mudar um pouco. Mas você pode fazer, ó, a taxa de variação do ponto de coordenadas 0, 3 e do ponto de coordenadas 2, 0. Okay? Aí você faz a taxa de variação e acha o valor do A. É uma possibilidade. Vou fazer um pouco diferente. Vou fazer assim. A função é essa. f de x igual a ax mais b. Ou seja, y igual a ax mais 3. Porque eu já sei que o b vale 3. E aí, para achar o valor do A, basta que eu pegue as coordenadas aqui do outro ponto, e eu vou pegar as coordenadas desse ponto, e substituir aqui. Então, o valor do y, 0, vai ser igual a vezes 2 mais 3. Pronto, ficou uma equaçãozinha do primeiro grau aí para a gente resolver. Vamos pegar esse 3 e trazer para cá. Vai ficar menos 3 igual a 2A. Vamos pegar o 2 e trazer para cá. Está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar menos 3 sobre 2 igual a A. Observe que as alternativas estão em decimal, né? Então vamos escrever o A igual a menos 3 dividido por 2 é 1,5. Tá bom? Como a questão perguntou aqui a soma dos coeficientes, o A é menos 1,5 mais o B, que é 3. E menos 1,5 mais 3, é a mesma coisa que 3 menos 1,5. Né? Nós vamos ter aqui que A mais B é igual a 1,5. Ok? De novo, eu estou fazendo aqui um pouco rápido, mas é importante que vocês tentem fazer as questões. Para o vídeo, né? Dá uma pausa, tenta resolver, aí em seguida você continua para saber se acertou ou ver como, né, ver a correção nos comentários direitinho, tá bom? Vamos lá, o exemplo 4. Gente, ó, mesmo bem parecido com a primeira questão. Né? E aqui, essa questão, né, são questões que a gente chama de questões padrão do Enem. Elas se repetem. Né? Muda o texto, muda a historinha, muda a situação, problema, mas são questões que se repetem. Tá certo? Vamos ver o que a questão diz. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada pelo eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada pelo eixo X. Ou seja, começa com 50 litros e vai diminuindo até que a quantidade de combustível é 0. Okay? Aí diz, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque à distância percorrida no automóvel é... Gente, olha essa questão, dá pra gente fazer aqui, ó.
sem fazer conta nenhuma, só pela interpretação dos coeficientes. Lembra? Y igual a x mais b. O b indica onde a reta toca no eixo y, ou seja, nesse problema o valor do b é 50. Olha para as alternativas. Na letra A tem 500, está fora. Na letra C tem 500, está fora. Na letra E tem 500, está fora. E a reta é decrescente. Se a reta é decrescente, então isso indica que a taxa de variação é negativa. E na letra D nós temos, aqui não aparece, né? Nós temos aqui o coeficiente A igual a 1 sobre 10, positivo. O que também deixa a letra alternativa errada. Né? Então sobrou aí a letra B de bola. Bom, bem simples a questão. Mas professor, eu quero fazer, né, calculando os coeficientes. Não tem problema. O B é 50, é fácil de identificar. Né? Não precisa nem calcular o B quando a gente tem um gráfico. É só identificar. O que a gente precisa calcular é o valor do A. E aí nós podemos fazer a taxa de variação da função, né, como nós fizemos nos exemplos anteriores, ou calcular, né, a partir de um outro ponto, que nesse caso seria esse, ó, o ponto onde o x é 500 e o y é 0. Tá certo? Vou deixar aí como exercício para vocês. Finalizando aqui um último exemplo, nós vamos ter assim, ó, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas x e y dados abaixo. Okay? Aí a pergunta é o valor do k mais m. A pergunta aqui é o valor de k mais m. Bom, o m aqui é essa abscissa, né? E o k é essa ordenada. Bom, mas nós precisamos, para calcular o m e o k, nós precisamos da lei de formação da função. E para ter a lei de formação da função, né, que é uma função, como diz, que é uma função do primeiro grau, então é uma função do tipo y igual a ax mais b, e se é do primeiro grau, com certeza, o coeficiente a é diferente de zero. Então nós precisamos de dois pontos. Quais são os dois pontos que a gente vai utilizar aqui? Observe, ó, que nós podemos utilizar esse ponto, onde o x vale 0 e o y vale 5, e esse outro ponto que foi dado, o x vale 6 e o y vale 14. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui, né, o cálculo dos coeficientes A e B. Observe, inclusive, né, que esse valor aqui, ó, interessante essa questão, que esse valor aqui, onde o x vale 0 e o y vale 5, o x vale 0 e o y vale 5, vamos dizer que seja aqui, né? A reta passa por aqui. E se a reta passa por aqui, então esse aqui já é o valor do b, ó. O b igual a 5. Então a função, a fórmula da função, a estrutura, a lei de formação, vai ser y igual a ax mais 5. Pronto, então para achar o valor do a, que é o que está faltando, nós podemos fazer a taxa de variação da função ou substituir as coordenadas do ponto 6 e 14 na função. E é assim que nós vamos fazer. Tá certo? Então vamos lá. O y é 14 e aí o valor do x vai ser 6. Então fica a vezes 6 mais 5. Pega o 5 e traz para cá, vai ficar negativo, né? Vai ficar 14 menos 5, que é 9. Igual a 6a. Passa o 6 para cá, passa dividindo. Então vai ficar 9 sobre 6 igual a a. Dá para simplificar essa fração, né? Por 3. Então nós vamos achar aqui que o coeficiente a é 3 sobre 2. Ok? Bom, se o coeficiente a é 3 sobre 2, então a nossa função ela é uma função do tipo y igual a 3 meios, que é o valor do a, vezes x, mais 5. Tá certo? Bom, mas a pergunta é o valor de k mais m. Então vamos lá. Quando eu substituir o x por m, o valor do y tem que dar 8. Então vamos fazer essa substituição. Vai ficar assim, ó. O y igual a 8, igual a 3 sobre 2 vezes m mais 5. Certo? Vamos tirar esse denominador 2, né? A gente pode fazer isso, ó, multiplicando tudo por 2. E por que 2? Que é o valor do denominador aqui. Então vai ficar 8 vezes 2, 16, igual a
Esse 2, né, vai cortar com esse 2, porque vai ficar 3 vezes 2, 6, mas divide por 2, sobra o 3. 3m mais 10. Não esqueça, né, que tem que multiplicar tudo. Então vai ficar... passo 10 para cá, fica uma equação do primeiro grau, resolvendo vai ficar 6 igual a 3m. 6 dividido por 3 dá 2, então o valor do m é 2. Ok? Já calculei o valor do m. Falta agora eu calcular o valor do k. O valor do k é o valor do y quando o x é 7. Então, substituindo, vai ficar... Ó, a fórmula da função é essa. Aqui, ó. A fórmula da função é essa. Que é a lei de formação, na verdade, né? Então, vai ser y igual a 3 sobre 2 vezes 7 mais 5. Fazendo isso aqui de uma forma mais rápida. Não precisa nem a gente, né, fazer o procedimento que a gente fez aqui para calcular o m. A gente pode fazer assim, ó. 3 vezes 7 dá 21. 21 dividido por 2 vai dar 11,5. E 11,5 mais 5... Só um detalhe, né? Quando eu substituir aqui o x por 7, eu vou ter aqui o valor do k. Então, substituindo aqui o y por k, nós vamos ter que o valor de k é 11,5 mais 5 dá 16,5. E a pergunta é o valor de k mais m. 16,5 mais 2, nós vamos ter que o valor de k mais m é igual a 18,5. Tá certo? Então, a resposta aqui do exemplo 5 é a letra D. Bom, eu vou propor uma lista de atividades e aí é importante que vocês tentem fazer as atividades, as questões, né, tentar resolver mesmo, e aí em seguida vai ter uma segunda videoaula de função afim, que é só para corrigir essas questões, só para corrigir esses exemplos de função afim, tá bom? Espero que tenham aprendido. Em caso de dúvida, pode deixar aí no comentário, que na medida do que for possível a gente vai respondendo, tá bom? Bons estudos!